vamos para mais uma aula de avaliação. Então, aqueles meninos, caso tenha acontecido algum contratempo, né, professor Maurício? Eu espero que não. Eu espero que nem precise dessa aula. Eu acho que só vai assistir essa aula quem quer reforçar os assuntos, né? Mas estamos aqui para a revisão da recuperação. Caso alguém precisou, a gente está aqui para isso. Nessa aula a gente vai rever 4 aulas, tá? Por quê? Porque a gente faz exemplos. Não significa que os demais assuntos, os demais conteúdos não possam ser abordados na avaliação, tá certo? Certo. Beleza? Beleza. Aula de número 22, ponto nada, né? Porque só é 22. É só um ponto, porque não existe a ponto 2, porque a gente vai fazer só a revisão, né? A ponto 2 já é a própria avaliação. Bora ver. Revisão de recuperação da unidade 1. Vamos trabalhar na parte de conjuntos, o diagrama de Venn e o conjunto dos números racionais. E aí também vamos lembrar dos irracionais e juntando tudo dá os reais, né? E também, indo mais longe, a gente começou a ideia de função, isso, né? Lá na unidade 1. Na unidade 1, verdade. né? E a gente fez isso intuitivamente, a gente também definiu por conjuntos e também fomos lá para domínio, contradomínio, imagem. Definimos também por equações matemáticas e fizemos a nossa máquina de calcular, que é o valor numérico da função. Essa parte aí é basicamente o que nós trabalhamos já também na unidade 2. Já começamos a trabalhar, verdade? Verdade. Então vamos lá, né? Essa aula de recuperação, ela acaba entrando no meio da unidade 2, né? Isso. Porque a gente já iniciou a unidade 2, mas ainda precisa recuperar tópicos da unidade 1, certo? Certinho. Na aula 4.1 a gente viu o diagrama de Venn. Então vem com a gente, vamos lá. E o diagrama de Venn, ela é um dispositivo prático, tá? É um dispositivo prático de organização, onde nós representamos os elementos do conjunto dentro de uma circunferência, tá? E aí é interessante porque essa representação, para ser feita, eu tenho que ter a ideia de um conjunto finito, tá? Ele tem que ter fim. Eu não posso representar no diagrama de Venn um conjunto infinito. Às vezes até colocamos as reticências, mas geralmente o diagrama de Venn é utilizado para conjuntos finitos. E claro, né, a gente dá uma dica aqui, que primeiro a gente resolve pelas interseções, a gente começa de dentro para fora, né? E depois a gente vai fazendo aqueles descontos, né, do que já temos lá dentro nas interseções, tá bom? Vamos a um exemplo? Vamos. Aqui, ó, aqui a gente tem mostrando para vocês de onde a gente deve começar. Pela maior interseção que temos, né? Se forem 3 conjuntos, pela interseção dos 3. Depois, num segundo momento, a gente vai para as outras interseções, que é de 2 em 2, descontando o que já temos aqui no meio. Beleza. E finalizando, a gente desconta, vai para, né, aqueles tópicos finais aqui, já descontando tudo que a gente teve aqui nesses detalhes aqui de que houve o que temos em comum, né, entre um e outro conjunto. Perfeito. Melhor que falar a teoria é a prática, né? Então vamos aí a uma questão de número 1. Em uma prova discursiva de matemática, com apenas 2 questões A e B, 470 alunos acertaram a questão A. 260 alunos acertaram a questão B. 90 alunos acertaram as 2 questões. Quantos alunos fizeram a prova? Importante salientar aqui que não teve aluno que errou tudo. Isso, né? não, aqui sempre... só está contabilizando, né, falando os que acertaram. Um tanto acertou a A, um tanto acertou a B, ainda teve aqueles que conseguiram acertar as 2, mas errar todas as 2 não teve essa opção, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos montar o nosso diagrama? Vamos lá. Olha lá, e aí a gente vai começar de dentro para fora, né? Então primeiro a gente começa na interseção, aqueles que acertaram A e B. Ó, não é ou, é E, tá? Se é E, é aqui no meinho, tá? E depois a gente vai fazer os descontos, né? Olha lá, o A é 470. Menos 90 por quê? Porque aquele 90 já faz parte do conjunto A. Ou seja, 380. Depois o B, também temos 260, só que a gente tem que tirar 90, né? Ou seja, 170. A pergunta é, quantos alunos fizeram a prova, né? Ou seja, o somatório desses 3 valores. Isso. Não teve nenhum valor aqui fora, que seriam os que poderiam ter errado as 2, né?
Então é só somar 380 mais 90 mais 170. Isso. E aí tem até uma dica que nós demos na aula, de você pegar, por exemplo, o conjunto A todo, que tem 470. Pronto, já pega esse aqui, né? E somar com 170. Fica mais facinho. Beleza, beleza? Então vamos ao segundo tópico estudado agora na nossa revisão para recuperação, onde a gente começou a parte dos conjuntos, né? Os racionais, os irracionais e os reais. E os reais. Antes desses a gente teve os naturais e os inteiros. Tá tudo incluso, tudo junto, tudo ligado. Vamos ver. Teoria dos conjuntos. Aí nós temos os naturais, os inteiros e os racionais. Os naturais começam no zero e vão para o infinito. Os inteiros, ele complementa os naturais. Complementa como? Com a parte negativa. Os racionais são aqueles que vão dar aquele complemento maior aos inteiros. Por quê? Porque entre dois inteiros agora aparecerão frações, aparecerão números decimais de maneira infinita. Tá? Entre dois números inteiros existem infinitos números racionais. E aí, claro que a gente vai unir isso tudo, né? Os racionais com os irracionais, que vai dar os reais. Os irracionais são aqueles, né? O pi, o famoso pi, ou seja, depois da vírgula não tem período, não tem números que se repetem. Então a gente tem isso no pi, a gente tem isso nas raízes quadradas não exatas, né? Então, por exemplo, raiz de 17, raiz de 2, que não tem aquele valor exato como resultado. E tudo isso é real. Beleza. Vamos ver isso no diagrama? Como é que fica? Olha lá, os naturais depois. Os inteiros. Envolvendo os naturais. Completando, né? Deixando aquele isso, complemento depois maior. os racionais. E depois pertinho ali, os vizinhos chatos. Irracionais. E aí um detalhe importante, né? Ela colocou agora, os irracionais é aquele vizinho chato. Ele não se mistura com os racionais. Então, em qualquer questão que você pegar, que estiver lá falando de irracional com racional, não pode. Tá? O irracional, ele é um conjunto à parte. Eles são aqueles números que, de maneira nenhuma, nós vamos conseguir trazê-los para a forma de fração. Ou seja, nós não vamos conseguir racionalizá-los, deixar na forma de uma razão. Beleza. Vamos lá, hora de recuperar? Vamos fazer mais um exemplo com relação a conjuntos agora. Se o conjunto A é igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B é igual a 2, 3, 4 e 5, observe que agora os nossos conjuntos são dados por números. Um conjunto tem uma parte de números inteiros e o outro tem uma parte de números naturais. Então a gente pode representar no diagrama, né? Podemos? Aham. Porque a pergunta é, então os números naturais que estão entre A menos B são... Primeiro vamos começar pela interseção, né? Quem a gente tem em comum entre A e B? 2 e 3. Então 2 e 3 fica aqui no meio? Isso. No B, a gente tem mais o elemento 4 e o 5. No A, a gente tem mais o elemento menos 1, 0 e 1. Eu quero fazer... A menos B. A menos B é pegar o conjunto A e tirar tudo que tem no B. Tira fora. Isso. Então, A menos B é igual a menos 1, 0 e 1. Beleza. Esse é o A menos B, mas a pergunta é, então os números naturais que estão nesse conjunto de A menos B, quem são? 0 e 1. Naturais, a gente só vai ter o 0 e o 1. Então, alternativa C. Letra C. Por que não pode o menos 1, professores? Porque o menos 1 não é natural. Não é natural. Ele é inteiro. Ele é um número inteiro, negativo, então não entra na contabilidade aqui. Quem já fez direto só A menos B e não se atentou a esse detalhe, marcou a letra A. Beleza. Certinho? Certinho. Sem perder tempo, vamos agora ao terceiro assunto da aula de hoje, onde a gente viu a parte de função. Começamos essa ideia de função de forma intuitiva e definindo por conjuntos. E de forma intuitiva foi bem legal porque nós fizemos vários exemplos práticos, né? Simulamos um táxi, pegamos a questão de um táxi maluco, falamos de um picolézeiro, damos aqui a ideia para vocês de como vender a polpa da fruta que vocês tiraram aí no sítio, como vender a própria fruta, tudo isso é a ideia de função. A ideia de função, ela sempre vai estar relacionada com duas grandezas. Quando eu vendo uma polpa de suco, eu vendo com o intuito de arrecadar fundo, né, um dinheiro.
Então, estou relacionando duas grandezas. De forma intuitiva, nós falamos sobre um vendedor, que ele, além do salário, ele recebe uma comissão. Então, isso é uma forma intuitiva de pensar, né, o salário do vendedor, em função do volume de vendas. Definimos por conjuntos, dados dois conjuntos A e B, aí nós lançamos as flechinhas, lembra? Vamos mostrar, né? Vamos. E por equações, que é aquela parte quando mais, né, da unidade 2 mesmo, f de x igual a 2x mais 1. Beleza, então olha aqui, nas setinhas, né, vamos lá, definindo por conjuntos, a gente tem uma função de A em B, né, a gente já sabe que o A vai ser o nosso domínio, né, a gente vai mostrar também lá na próxima revisão. Mas olha, a gente tem os elementos que lançam as flechas, tem aqueles que recebem e está sujeito a ter aqueles que ainda sobram, né, em B. Lembrando tá que só pode sobrar em B. Isso, não pode sobrar em A e o A também não pode lançar duas flechas para lugares diferentes, tá? Beleza. Tranquilo? Então vamos lá na hora de recuperar. Vamos agora à perguntinha número 3. Numa fábrica, a produção de certo componente eletrônico tem custo de 30 centavos por unidade produzida e mais um custo fixo de R$50. O custo total, Y, é dado em função do número de unidades produzidas, X. Aí a primeira pergunta, letra A. Qual é a lei de associação dessa função? Qual é a fórmula, né? Qual é a equação, Isso. né? Então vamos lá, a gente já sabe que a gente tem... Tem um valor fixo e tem um variável, Então né? a gente vai fazer um f de x aqui, Isso. ou um y, né? Por que a gente gosta de colocar f de x? Porque depois na hora de substituir, já começa substituindo aqui dentro já, Perfeito. né? Então o valor fixo é... 50 reais, mais 30 centavos por unidade, ou Isso. seja, por X. x, né? Unidade produzida. Vamos lá, essa é a equação, beleza? Beleza. Na letra B pergunta o quê? Se forem produzidos 1000 componentes, qual será o custo total? F de 1000. F de 1000, então vai ser 50 reais mais Mais, 30 reais vezes quem? 30 centavos. 30 centavos, desculpa, já vou arrumar. Vezes 1000. Já tô indo longe, tô querendo que seja mais Quer caro. arrecadar mais, né? É, só tô com o olho grande aqui. 30 centavos vezes 1000. Então, esse meu F de 1000 é a solução disso, né? Ou seja, primeiro a gente faz a multiplicação e depois soma com 50 reais. E aí, 30 centavos vezes 1000, a gente vai multiplicar, vai, na verdade, mudar a vírgula de lugar 3 vezes, né? Então, vai ficar no 3, depois no 30, depois no 300. Beleza. Certo? Certinho. F de 1000 vai ser 350 reais. Muito bem. Beleza? Legal, né? Aqui a gente tá já a parte de intuitiva também, né? Montando e também a parte de por equações. Tá? Perfeito. O nosso último assunto foi, então, a ideia de função. Aí agora sim, trabalhando o domínio, o contradomínio, a imagem, a parte das equações e o valor numérico. A máquina de calcular. A ideia de função, definida por conjunto, nós vimos lá anteriormente, que traz essa informação. Os elementos de A vão se relacionar com os elementos de B. Sendo que no conjunto B eu posso ter valores que sobram. Então nós temos valores que têm correspondência. Esses valores que têm correspondência com A é chamado de imagem. O conjunto A não pode sobrar ninguém. Por quê? Porque ele é o domínio. E o conjunto B, professor? O conjunto B é tudo. Tanto quem teve correspondência como quem sobrou. Esse é o nosso contradomínio. Beleza. E na hora de recuperar, vamos fazer uma aqui de valor numérico, máquina de calcular. Vamos ver. Máquina de calcular. Determine o conjunto imagem dessa função, dada por f de x igual a menos 2 mais 3x. Então vamos primeiro calcular aqui a imagem desses valores. Vamos lá? Vamos lá. Então aqui Temos a nossa máquina de calcular, 1, 2, 3. A nossa máquina de calcular vai ser multiplicar por 3 e tira 2. Isso. Multiplicar por 3 e tira 2. Ah, não, professor, mas está ao contrário. Não tem problema. Não tem primeiro problema. multiplica. Multiplica por 3 e tira 2. Então a gente vai fazer isso quantas vezes, né? 3 vezes que ele está querendo aqui, né? Então vamos fazer daquele procedimento que aí fica bem legal, né? Fica bem bacaninha, a gente consegue entender direitinho o que está acontecendo. Menos 2 mais 3 vezes alguma coisa.
que é esse valor que a gente vai substituir? Vai de acordo com o que está pedindo o exercício. Isso, Primeiro, o domínio, né? 3. F de 3 é o domínio, depois F de 1. de 1 e depois F de 2. F de 2. Esse é o domínio. A imagem é a resposta que nós vamos achar. Então vamos lá, multiplica por 3, ou seja, 3 vezes 3? 9. E tira 2. Dá 7. Depois, multiplica por 3, 3 vezes 1? Tira 2. 1. Depois, multiplica por 3. 6. 6, tira 2. 4. 4. E essa aqui é a minha imagem, né? Só que ele ainda quer uma soma, Ele né? quer o valor da soma Ele quer o dessas valor imagens, da soma. né? Isso, então a gente vai fazer 7 mais 1 mais 4. mais 4. 7 mais 1, 8 mais 4, 12. 12. A alternativa correta é a letra C. Certinho? Então, toda vez que vier falando de valor numérico, determina o conjunto imagem, sempre você vai ter que substituir. É a máquina de calcular, né? No lugar de x, você vai tirar x e vai colocar o número dado no exercício. Às vezes pode ser um valor negativo, pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser o que quiser, tá? É só substituir no valor de x. Beleza. 4 aulas revisadas, 4 exemplos feitos. Então, com isso agora, né, você tem condição de resolver melhor a sua avaliação de recuperação. Lembrando que, né, essa nossa revisão aqui, ela não é um momento de ficar muito anotando, agora é só hora de prestar atenção. Porque as anotações a gente espera que tenham sido feitas ao longo das aulas, né? Nos mapas mentais, no mapa conceitual, em resumo, né? O seu resumo, o que você foi fazendo aí como registro no seu caderno, agora te ajuda bastante para rever os conceitos. Mas o legal é porque, assim, são 4 aulas, mas se você observar dessas 4 aulas, tem umas que a gente vai lá atrás e busca mais 2 de trás, né? Porque para falar, por exemplo, de conjuntos numéricos, não tem como falar dos racionais sem falar de natural, sem falar de inteiro. Quando vai para a máquina de calcular, não tem como você falar de máquina de calcular sem você lembrar o que é o domínio, que são os números que eu vou jogar na máquina de calcular, e imagem, são os números que saem da máquina de calcular. Contradomínio são aqueles números que tem no conjunto, mas eu não uso. Então, são ideias que vocês, alunos, precisam aprimorar. Mas eu tenho certeza que essa aula aqui não vai ser muito utilizada, certeza absoluta. Por quê? A gente espera, né? Porque eu sei que vocês conseguiram desenvolver a primeira parte legal. Mas é importante que vocês mergulhem nessa primeira parte, principalmente as 2 últimas aulas, que foi a parte intuitiva de função. Porque elas são base para você entender a parte matemática, a aplicação matemática mesmo. Joia, joia, né? Então agora é hora de atenção, né? De ficar mais na leitura, na interpretação, ver o que a questão está pedindo direitinho, né? Para não se equivocar aí na resposta, tá? Como nós temos, né, umas de múltipla escolha, tem aquela que é discursiva, que você vai ter que desenrolar, né, desenvolver o estudo, né, a resolução mesmo do exercício. Então, você fica atento aí ao caminho, né, o comando, o que está dizendo para você fazer, tá certo? Demais, a gente deseja sucesso, felicidades a todos e... Eu nem gosto de dizer boa sorte, eu gosto de dizer boa prova. Boa prova, porque né? Quem estuda não precisa de sorte, né? Precisa de lembrar aí, né? As paródias podem ajudar, né? Tem a paródia de Só não vai cantar na hora da prova, de potenciação, por favor, né? A unidade 1 tem a paródia de potenciação, na unidade 2 é que vieram já as demais, né? Na sequência. Então tá, gente. Beijo no coração, boa avaliação. Tchau, tchau.